Perfeito, deixa eu ver aqui. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para o nosso terceiro dia da programação da Encruzilhada de Saberes Tradicionais de Matriz Afro-Indígena, esse evento, essa jornada de conhecimento e de sabedoria que tem como realização do terreiro de Umbanda Exu Giramundo, com patrocínio aí do Espaço Gaia, do Reabilita Alma, que foram as empresas que nos apoiaram para trazer tantas pessoas maravilhosas, como nós temos hoje também, Cláudia Facini, o podcast Exugética. Fica a dica, galera, escutem a Claudinha no Spotify, conteúdo riquíssimo, maravilhoso. Claudinha, sua bênção mais uma vez, seja muito bem-vinda a esse nosso grande círculo. Bem-vindos também todos que estão conosco. Axé, agradeço o convite, agora oficialmente, agradeço todo mundo que está aqui com a gente, né? Vou falar, para quem não me conhece, sou Cláudia Cardoso Facini, né, Aline? Né, conhecida como Cláudia Facini, apresento o Exugética, mãe de 3 filhos, candomblessista, Omorixá Ossan, e finalizando minha graduação, né, que eu faço Ciências Humanas, meu campo de pesquisa e especialização é em Ciência da Religião. E a gente vai estar batendo um papo sobre isso, mais especificamente sobre linguagem da religião. Pode ser? Tá bom até aí? Com certeza, a temática é super importante para nós, Claudinha. Agradecemos muito por tu trazer um pouquinho dessa sabedoria. É uma troca. E assim, eu vou falando, alguma dúvida, sugestão, alguma coisa a acrescentar, vocês podem me interpelar e a gente vai rolando, tá? Porque eu sempre acho que deixar tudo muito para o final acaba perdendo algumas coisas, né? E como eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, então vai ficar tranquilo. Então, pessoal, linguagem da religião, porque as religiões, né, como a gente conhece, o cristianismo, xamanismo, hinduísmo, entre outras, elas têm uma linguagem própria. Porém, né, todo esse conceito europeu que vai organizando a gente, né, a gente vive numa sociedade que vem toda estruturada, a educação numa eurocêntrica, ela que meio determinou o que seria uma religião. E vou usar as palavras de Sueli Carneiro, que ela diz que ela chega à faculdade já formada, já uma intelectual, não é a faculdade que a forma, porém ela vai à faculdade para usar as ferramentas que são dadas para poder dialogar e trazer o que a branquitude ainda não entende. Isso acho que é muito válido essa fala para a gente que é de matriz afro-ameríndia brasileira, né, que é o que vem calçando as nossas religiões. E aí a gente vai falar, né, da linguagem da religião, porque acaba esse conceito estruturando o que é e o que não é religião. E aí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente que muito mais coisa que dizem que não é religião, dentro do que eles formaram para dizer, olha, quem está nessa caixa é isso, e quem não está, né, nessa formulação está fora. E muita gente que eles achavam que ia ficar de fora se encaixam nesse conceito. E espera aí que eu tenho que voltar aqui. E eu vou partir assim do princípio, né, linguagem da religião, falando que religião, de um modo geral, ela qual for, ela é uma instituição. Por isso que ela é vista assim, e ela vai ter a validação como religião. Ela é uma instituição, são pessoas que se organizam, né, em prol, né, de algumas coisas, e o que vai estruturar e dar as particularidades, né, vai ser, no caso, mitos, ritos. Mas o conceito de religião, na verdade, ele é uma instituição, é uma coisa, né, humana, como a gente sabe, né, nenhum ser divino montou nenhuma religião. E aí eu acho muito interessante, a Juana Elben dos Santos, ela tem o livro Os Nagôs e a Morte, que eu recomendo vocês a lerem,
que traz uma perspectiva, ele leva a gente, de uma certa forma, a pensar na Go, sabe? Um pouco de como é a linha de raciocínio do povo Nagô. E aí ela, apesar de ser os Nagôs e a morte, ela vai passar por muitas coisas até a morte em si, e ela vai mostrando para a gente essas percepções, o porquê de alguns ritos, né, a forma de pensar, a filosofia desses povos. E aí ela diz: o significado de um elemento é uma função e não uma qualidade. E aí eu volto a dizer, é porque tudo que a gente vai vendo dentro da religião, ele tem mais uma função do que aquela coisa que a gente está ali, que a gente acaba romantizando, que lindo e tal. Não estou desmerecendo, sou da religião, adoro uma corimba, mas é para a gente poder realmente assimilar o que nos é colocado, né, para ser ou não ser uma religião, porque às vezes algumas são colocadas como seitas, o que a gente vai ver que não existe, tudo é uma religião, e que tudo que está ali realmente tem uma função, não é só algo mágico que está acontecendo. Vocês estão vendo o... Sim, estamos vendo sua tela e o slide. Uhum. E aí, deixa eu voltar para cá para eu poder ver vocês, que eu fico mais à vontade. Então, e aí o que vai fazer a religião? Qualquer organização, instituição que tenham pessoas que se juntem e que elas tenham o mito, o rito para justificar esse mito, né? Os símbolos para fortalecer o mito e o rito, e a doutrina, isso é uma religião. E aí, quando eu falo para vocês que isso foi montado, né, até para dizer que as religiões afros não seriam religião, até porque eles não tinham esse alcance de perceber que nós possuímos essas quatro. Todo movimento, todas as religiões ameríndias, elas têm essas quatro. E aí a gente vai ver que, sendo assim, gente, um time de futebol, ele é uma religião. Porque ele tem um grupo de pessoas, ele tem um mito, né, que é uma narrativa, que é algo que vai trazer essa cosmogonia, essa nascência dele. Ele vai ter um ritual, né? A torcida, ela se encontra num local sagrado, que é o estádio de futebol, ela se organiza em termos de como vai torcer, então ela tem todo o ritual, ela tem um símbolo, né, que ela vai ter o defensor, o padroeiro do time, ela vai ter o mascote do time, ela tem o símbolo do time, e ela tem a doutrina, porque ela tem o time, ele tem toda uma organização, né, tanto na questão dos jogadores, e o próprio ato do jogo, né, que precisa ter 11 pessoas, cada um de um lado, o gol vai para lá, a doutrina, né, as regras, isso tudo faz com que seja uma rotina, perdão, uma religião. Ela só não... E é sagrado, para quem é torcedor, né, que a gente vai chamar de fanático, é sagrado. Então, assim, eu, Cláudia, percebo assim que foi um tiro no pé, sabe? Tentaram hegemonizar, estruturar para deixar alguns de fora, e, no entanto, quando esses de fora têm acesso ao meio educacional, né, conseguem chegar à faculdade, conseguem ter acesso a essa forma de pensar, a gente acaba tendo argumento para dizer: espera aí, que eu faço parte disso também. Você que não é capaz de entender o meu mito, o meu rito, o meu símbolo, né, e trazendo para as religiões de matriz afro, é a hora que a gente consegue dialogar e descrever quando é um racismo religioso. Gente, até aí todo mundo entende? Está tudo bem? Estou indo, está tranquilo? Dá um retorno aí. Ok. Então tá, beleza. Só essa introdução já foi um na cabeça. Assim. Então, eu não passo raiva à toa, como eu digo lá na faculdade. O mito, gente, pelo dicionário, né, ele vai dizer que é um relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que
que encarnam forças da natureza, aspectos gerais, condições humanas, que é uma lenda, vai dizer que é uma narrativa acerca de tempos heróicos, né, que tem um fundo de verdade. Isso é o que estrutura e embasa todo mundo que pensa e vai pesquisar sobre isso. Gosto de um pesquisador, que é o Mircea Eliade, que ele fala como o poder de uma coisa está em sua origem, o poder do mundo inteiro está na cosmogonia, né? Que cosmogonia é a forma como um grupo de pessoas em qualquer parte do mundo ele vai descrever como ele surge, no que ele acredita, que o cristão vai dizer que é o Deus, que o muçulmano vai dizer que é Alá, e a gente, como povo afro, vai dizer que foi o Olodumare que criou o mundo. Ou seja, a forma de começar isso, né, é essa cosmogonia. E esse mito, ele sempre vai ter uma história que vai ser validada como verdadeira, vai ter um caráter sagrado, mas a gente levando ele para a perspectiva religiosa, na verdade, toda a história vai ser uma forma de conduta humana, de organização de uma sociedade, e a gente, como espaço religioso, que eu costumo dizer que nós somos um espaço civilizatório, porque a gente tem esses sensos, muitas vezes a gente não percebe, faz no automático, mas esses sensos, né, de organização, de regras que a gente costuma fazer, e muitas vezes até sem perceber. E aí ele vai que meio dizer como se fosse uma verdade absoluta, mas no fundo, nenhum mito ele consegue, cientificamente, ninguém prova nada. Todos acreditam, fica uma verdade absoluta, mas não que ele seja comprovado cientificamente. Mas por que ele tem a força? Porque ele é validado pelo um senso, e como ele consegue organizar as pessoas, né, por atitudes, por formas de agir e de se conviver, né, ou seja, acaba sendo um bem maior, um bem para a humanidade, então ele vai se tornar um mito. E é interessante a gente pensar sobre isso, que os mitos, às vezes a gente faz uns usos dele assim, sem pensar, igual aquela coisa de que, bom, vou dizer no meu tempo, né? Mas alguns aí vão entender. É aquela coisa, ele é no escuro, estraga a vista, água com açúcar calma, leite com manga passa mal, essas coisas assim, isso é um mito, sabe? Não tem uma comprovação científica, mas acaba que, por algum motivo, uma vez eu até vi aquele, esqueci o sobrenome dele, Geraldo, que ele trabalha com latas, com reformas e tal, e ele diz que a mãe dele usava isso de uma forma econômica, porque quando ela dizia que não podia usar o leite, era uma forma de não usar o leite o tempo todo, só teria certos horários para tomar o leite. Então, a gente vê que isso é uma forma econômica, uma forma organizacional, né, que usa algo para validar o que se quer. E isso faz, mais uma vez, com que a gente veja que a religião realmente é uma estrutura humana. Não estou aqui, gente, para acabar com esse ideal que a gente se identifica, né, que a gente congrega, que a gente faz a troca na hora dos nossos ritos. A ideia dessa troca de saber aqui hoje é para a gente pensar realmente o nosso espaço como um espaço civilizatório, um espaço de poder, e um espaço que a gente tem como, porque geralmente a gente nunca é atacado por alguém que está na mesma linha que a gente vai ser sempre atacado pelo outro, que nos coloca na posição de o outro, porque ele vai partir do princípio que ele é a razão. Isso eu estou falando de cristianismo, né, que é o que acaba dando as regras no mundo. Então, a partir do momento que a gente vai usar essas ferramentas que eles dizem que é o certo, né, que tem que ter essas premissas, quando a gente consegue partir do ponto de vista deles, a gente quebra. A gente sai daquele bate-boca raso, né? E uma vez que a gente
consegue fazer com que ele cale, porque vai argumentar o quê? A gente também consegue amenizar essas questões dentro da gente, esses bate-boca, esses cansaços que a gente tem no dia a dia. O interessante do mito também é que a gente, no geral, a gente pensa muito numa história elaborada, né? Ai, que o dia foi criado em 7 dias, que o Olodumare mandou alguns orixás, né? Que os próprios indígenas que contam a história da noite, né? Que foi a cabaça que se partiu e tal. E aí, dentro desses mitos, a gente vai tendo algumas outras vertentes que dá para desmembrar em outros estudos e tal, que no caso que eles vão chamar de hierofania, que é quando o sagrado se manifesta, né? Ou seja, se percebe o sagrado na planta, no animal, numa pessoa, até na pedra, no formato, a cachoeira, o rio. Então, quando a gente tem essa percepção dessas coisas como algo sagrado, feito pelo Criador, a gente está falando das hierofanias. E se a gente fosse... Só isso dá um podcast, dá um episódio. As teofanias, que são as manifestações de Deus, que, no caso, tipo Abraão, que falou com Deus, sabe? Uma coisa que eu acho interessante na teofania é que a gente, em matriz afro, não sou uma conhecedora dos ameríndios, vocês podem me auxiliar nisso aí, mas pelo menos em matriz afro, a gente não tem essa coisa de um contato direto lá. Mas a gente tem os oráculos, né? A gente, como pessoa, oráculo que conversa, que fala diretamente. E ver isso não é validado. Mas algo que está lá no livro deles, que diz que o cara falou diretamente com Deus, aí Deus mandou as regras, né? Falou para Noé, constrói a arca, aí falou para Moisés, vai lá salvar o povo, toma as regras aqui, os 10 mandamentos. Isso é válido. Mas a partir do momento que eu converso com a avó Cambinda, que eu vou falar com um caboclo 7 flechas, que eu estou conversando com o Exu, isso não é válido. Então, é outro papo para manga que a gente pode ter num outro momento. Mas são as teofanias, né? Que é essa manifestação de Deus, um contato direto. E as epifanias, que é a revelação do divino, que alguns vão dar como revelação, né, que são aqueles sonhos e tal, outros, até lembrando aqui dos ciganos, né, que tem a questão da visão e tal, e nós que trabalhamos muito com a incorporação, isso é uma epifania, sabe? É algo que aflora na gente, que reflete essa manifestação desse ser sagrado. Alguma pergunta, gente? Alguma sugestão, colocação? Tá tudo bem? Tá confuso? No momento não tem nenhuma pergunta aqui no chat e ninguém se manifestou também, mas eu gostaria de me manifestar. Super bem-vindo. Eu gosto de interação. Eu também funciono bastante assim na interação. E nós temos aqui uma caminhada assim junto com o xamanismo, com as pesquisas indígenas, e daí é onde a gente olha muito para a pagelança, né? Quando eles têm as bebidas, seja ayahuasca, jurema, ou, enfim, outras medicinas, onde eles entram em contato, é dito, né, que se entra em contato através dessas medicinas, mas num contato direto. Você estava falando da questão do oráculo, e muitas vezes a medicina abre essa porta e eles entram em contato com os seus ancestrais, ou eles recebem as medicinas enteógenas, né? E daí eles recebem também as indicações, as inspirações, através dessa tecnologia, digamos assim. A gente vê dentro do próprio cristianismo, no momento da Eucaristia deles, né, que eles transformam o pão no corpo, o vinho no sangue, e eles se alimentam daquilo, isso também é um processo, sabe,
de estar em contato direto com Deus e de se sentir. A princípio, acredita-se que todas as pessoas que vão comungar, elas estão limpas, né? Elas estão com o corpo limpo, toda aquela noção que a gente tem de corpo limpo. E aí, que uma vez que eles comunguem, né, eles estão conectados, eles vão ter, depois da missa, durante alguns dias, essas percepções, sabe? Porque vai estar em comunhão. E aí eu volto a dizer, né? Isso, ok, a pagelança não conta, mas a gente está dentro do que eles estão determinando o que é realmente uma religião, sabe? E tira a gente desse lugar de seita, sabe? E aí, por isso que é muito importante a gente fazer essas trocas de se entender, de comunicar, para a gente realmente conseguir reforçar isso, criar um discurso em cima desse discurso que está sendo... É que eu estou procurando uma palavrinha bonita, que a maioria da galera sabe que eu gosto de umas palavras assim, um tanto não, né? Não sou um Márcio de Jagum. Mas, assim, da gente dialogar um pouco de igual para igual, sabe? Lutar com a mesma arma que o outro. É mais ou menos isso. Acho que ficou bonitinho nessa colocação. Tudo bem, Madá? Você tá linda aí. E aí, gente, esses ritos lindos que a gente aprende, né, e se encanta, ele vai ser justificado no rito, que volto sempre ao dicionário, né, que vai dizer que é um conjunto de cerimônias, que é praticado numa religião, numa seita. Olha a questão dessa colocação, né? Um pode, outro não pode. Da seita, é uma liturgia, uma religião, um culto. E Rubens Alves, que é um outro autor que, nossa, ele não só escreve religião, como ele faz poemas para falar das pesquisas dele, né? Ele diz que o rito acontece quando um poema, achando que as palavras não bastam, se encarna em gestos, em comida e bebida, em cores e perfumes, em música e dança. Aí Rubem Alves é apaixonante, gente. Tem alguns estudos que linkam as pesquisas dele com as músicas do Gilberto Gil e Milton Nascimento. Né? E ele, apesar de ser um cara protestante, você vê que ele traz toda essa pesquisa, todas essas percepções muito mais para próximo do mundo, das coisas que acontecem. E por isso que eu gosto dele e estou citando ele aqui, né? O rito é o que vai justificar o mito, porque o mito, se ele fosse só uma história contada, não viveria e não teríamos a religião, seja ela qual fosse. Então, uma vez que a gente, né, dentro dos nossos ritos, a gente está sempre o quê? Tentando, de alguma forma, numa cenografia, numa coreografia, a gente está revivendo o mito. E, para quem não leu, é legal de ler um livro do Babá Márcio, para quem não conhece, que ele fala sobre essa questão da metodologia da oralidade. Se a gente se diz uma religião de resistência, que a gente chega até aqui, uma vez que a gente fala da oralidade, a oralidade não é algo que eu falo para você e você fala para o outro, ela tem toda uma metodologia, ela tem todo um jeito de ser validada, de ser absorvida. E o mito ajuda nisso, né? Uma vez que eu conto e que a gente revive isso na dança, nos rituais, nos processos de reza, enfim, vai ser, o que a gente vai chamar de rito, né? Ele é um conjunto de cerimônias, ele vai desenvolver costumes. E ele sai da religião, quando vem para o nosso campo organizacional do dia a dia, ele dá a ideia de uma ordem, de uma sequência, né? E de uma continuidade. Por isso que ele existe. E os ritos, eles vão desde, em qualquer religião, em qualquer parte do mundo, ele vai vir desde
do nascimento até eu vou botar a morte, né, gente? Mas para a gente, que a gente acredita que é uma passagem, né, até esse momento de passagem. E aí eles vão identificar muito as pessoas, vão dizer muito sobre aquele grupo religioso, ou aquele grupo étnico, ou aquela sociedade. Vamos pensar aí na questão da morte em si, né? Que é um mito, que é um rito que vai acontecer em várias religiões, aquela questão da despedida, aquela questão, alguns, como a gente de candomblé, né, que a gente se despede, mas a gente dança de alegria, né, por saber que aquela pessoa que estava ali do nosso lado, a partir de agora, ela tá do outro lado do portal e que a gente pode se comunicar a qualquer momento. Então, né, os kardecistas, que tem toda uma outra visão, de que eles vão para alguns lugares, que o morto vai para um lugar específico. Claro, né? Não vou deixar perder a piada, né, gente? Se é meu amigo, a pessoa que eu amo, né, ela vai pro astral, vai para um lugar bom, né? Se é uma pessoa que eu não gosto, ela vai lá ficar lá com o Lu, e eu que vou achando que eu sei aonde a pessoa vai andar. Mas o Rito, ele vai falar muito sobre isso, sobre essas questões. Alguma pergunta, gente? Alguma sugestão? Alguma colocação? Interage aí, pessoal. Então, teve uma pergunta aqui feita pela Madá, enquanto ela estava ali digitando. Show! E tinha, acho que a ver mais com a parte quando tu estavas falando ali do mito. Uhum. Ela pergunta se a epifania é hoje banalizada ou realmente é algo inerente ao ser humano, e se ocorre assim no dia a dia mesmo. Qual que é a tua perspectiva assim sobre isso? Vamos lá. Ela só é banalizada quando a gente está... Quando a gente não, né? Ela só é banalizada quando se fala em religião afro-ameríndia. Quando quando ela é falada, ela é vista, ela está tomando como referência as religiões cristãs, não, aí ela é validada, sabe? Então, assim, isso realmente existe em todas as religiões, sabe? Porque, assim, até a pessoa que não tem religião, ela crê em alguma coisa. Isso é uma epifania também, né? Porque em algum momento, até a pessoa que não tem a religião, mas ela crê, né, naquele dia que amanheceu legal, que vai ser um dia bom, que não vai ser, né? Ela consegue se conectar com outras pessoas, porque, na verdade, isso tudo, gente, isso é sensação, isso não é nada palpável. E essas sensações, a gente tem ou não. Um exemplo, assim, é porque eu vou entrar lá no símbolo, e aí vai esclarecer muito mais isso. Mas é quando o que... Por exemplo, tem a religião do pessoal que cultua Lúcifer. E aí muita gente, até dentro da nossa religião, vai dizer assim, nossa, isso é uma seita, isso é uma coisa negativa e tal. Não, gente, eles pegaram um mito, né? E tem todo um rito para justificar e tal. E eles se conectam. Se essas pessoas se ligam, né, a gente dentro das nossas casas de axé, a gente vai, porque não é só uma questão que a gente acredita na religião. Tem várias casas, mas a gente gosta de estar com alguém, a gente, né, interage, a gente tem essa sensação do bem-estar, do se sentir aconchegado, e as coisas que acontecem dentro da nossa casa, né, a gente acredita, a gente vibra, a gente tem a sensação, né, depois da incorporação, de que a gente fica leve, de que tudo está legal, que tudo voltou ao eixo. Isso é uma epifania. Madalena, fui clara para você? Fazendo um positivo ali. Tá ótimo. É que eles estão tudo pequenininho lá no fundo. Olha, gente, não dorme não, por favor, tá?
Olha, isso que tu falou agora, né, de a gente tem uma incorporação e a gente sente que tá mais leve, acho que bastante gente aí concordou, né, acabamos de sair de uma gira, literalmente acabamos de terminar um trabalho aqui muito bonito, cultuando os nossos ancestrais boiadeiros, e é isso, né, parece que de repente, assim, parece que todos os boletos foram pagos. Adorei né? essa. Dá uma sensação, né, acho que isso Sim. também nos reconecta muito com a fé, né? Sim. E ao mesmo tempo, às vezes a mensagem que uma entidade nos traz, seja numa consulta, ou seja dentro de nós mesmos enquanto médium, é uma epifania, né? É algo que traz uma luz mesmo, assim, para algumas questões da vida. A Andréa Crispim comentou que, na verdade, o que acontece é que sempre que algo advém das religiões afro, sempre são tratadas de forma diferente. Sim, e até das ameríndias também. Isso. E que, diga-se de passagem, tem a ver com os povos originários. Sem né? dúvida. Com aqueles que estiveram ali e que, né, dentro da nossa narrativa histórica, foram escravizados, então foram rebaixados, né, dentro desse padrão e dessa construção. Assim. E assim, a gente precisa estudar, entender como funcionou o sistema de colonização, até para poder perceber que ainda fizemos desse sistema de colonização que tanto a gente fala, a gente vai ver que a gente transformou muita coisa em rito. A gente continua fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, tendo algumas ações que repetem aqueles atos, sabe? A coisa que meio se naturalizou e a gente está sempre esperando algo grande, né? Que vai ser algo muito extremo, igual violência doméstica. A gente só antena muito para a hora do tiro, porrada e bomba. A gente não vê nas coisas pequenininhas do dia a dia que a gente vai repetindo essa fase ruim, né? Que infelizmente não terminou ainda. Eu ia falar uma outra coisa. Lembrei. O interessante, gente, é que quando a gente vai falar dos mitos, né? Que os ritos justificam os mitos. Você vê, a gente tem a mitologia romana, a grega, a gente tem as nórdicas, a gente tem a africana, que é lindíssima, riquíssima, claro, eu vou sempre puxar a sardinha. E o interessante é que quando a gente fala de Brasil, nosso país hoje, toda a mitologia do Brasil, ela é indígena. Ela não tem atravessamento da branquitude, ela não tem atravessamento nem dos africanos, né, que conviveram muito, muito próximo aos indígenas, mas ela é toda indígena. E aí o que o nosso sistema educacional vai fazer? Vai transformar isso em folclore. Porque é uma forma de diminuir. Né? Folclore acaba saindo uma coisa assim, uma coisa como se fosse... Eu esqueci uma palavra, mas diminui, cai como se fosse uma coisa meio... querendo botar no ridículo, quando não é, sabe? Então, diminui isso, mas toda a nossa mitologia brasileira, são só narrativas indígenas, e são belíssimas. Algumas, a gente até... a gente ouvindo, e a gente tem que ter muito cuidado disso, e muito, muito carinho, né? Quando a gente vai ouvir, elas lembram alguns intãs afros, sabe? Que é a questão da cabaça, né? De as coisas saírem da cabaça, transformar, se parecem muito. Mas as nossas são ameríndias, se vocês não sabiam, estão sabendo agora, e eu acho o máximo, e não é folclore, não pode deixar cair no ridículo, gente, não pode, sabe? Esse povo tem que parar de diminuir as nossas raízes, né? Respeitar quem estava aqui, quem chegou primeiro, e quem continua até hoje fazendo esse país aí, de certa forma, ficar em pé. Mais alguma coisa? Foi claro? Faltou? Não, por enquanto tá tudo certo, e só reforçar, assim, também, que é muito por isso, assim, por esse resgate dessas raízes, por não se diminuir mais essas raízes, que a gente, enquanto comunidade de terreiro,
resolveu ser doidos e realizar esse evento, né? E assim, o não a gente já tem, então vamos convidar uma galera que está aí também trazendo esse resgate, né? Ontem tivemos a presença da Iá e Facholá, né? Que também já participou do Eixo Jética, trazendo um pouco sobre o resgate do Xexelabá. E, enfim, Márcio Diagun esteve aqui, né? Baba Márcio aqui conosco, e temos aí ao longo dessa semana uma oportunidade riquíssima de expandir esse diálogo, né? De fortalecer e mostrar, olha, as religiões, a cultura de matriz afro-indígena, ameríndia, tudo isso é válido, é importante, e, sabe, bora fazer o nosso movimento, bora compartilhar. Então, a gente tem aí a presença de várias pessoas que foram impactadas, né, pelas nossas redes, pela divulgação, e que estão podendo participar e receber um pouquinho também disso para enriquecer toda essa grande comunidade que somos, né, povo de terreiro, povo de religiões de matriz afro. Então, só para, assim, reforçar ainda mais a essência, o propósito da gente ter também feito esse evento e contar, assim, com a tua presença, está sendo riquíssimo também, ainda mais com esse assunto tão importante, né? E eu parabenizo, como eu falei com vocês aí ao vivo e a cores, né, no final de semana, essa iniciativa de vocês, sabe? Quem dera que todas as casas fizessem isso, né? Reforço o que eu disse aos da casa, aproveitem muito isso, porque nem toda casa, nem todo sacerdote, ele quer os seus, né? Alinhado do lado, sabe? É aí que eu vou para a questão do ritual da colonização, quando a gente trabalha muito a hierarquia dentro das casas, né, de uma forma muito dura. A hierarquia, gente, ela serve, ela acaba sendo uma doutrina, claro, até por uma questão de organização administrativa e tal. Quanto a isso, ok. Mas, em muitas casas, ela é colocada botando alguém na submissão, sabe? Então, uma casa que realmente tem um sacerdote que diz, olha, eu estou aprendendo, eu fui buscar, eu aprendi, vem você também, eu li isso, leia você também. É o cara que realmente é o sacerdote, é o cara que tem a convicção, o cara que eu digo, a mulher, a pessoa, o sacerdote, o ser humano, enfim, que ele sabe que ele precisa disso para manter, para deixar o legado. Todo mundo quer falar de legado, mas tem uns legados aí, gente, que na boa. Fecha a conta, sabe? E vamos embora. Então, eu parabenizo de novo, eu sou amante das casas que estão abertas a esses diálogos, a aprender, por exemplo, como eu falo com vocês, né? Eu não tenho ideia, eu não tenho vivência do xamanismo, eu não tenho vivência de Umbanda, assim, né, tão aprofundada. Mal eu tenho de candomblé, mas estou aqui na luta, no aprendizado, preciso aprender, como vou aqui deixar gravado, reforçado, né, gente? Convidei a Tux para ser um campo da minha pesquisa, né? Para aprender um pouco mais de xamanismo nas pesquisas. Enfim, sobre isso. Mas vamos em frente, porque ainda tem coisas aqui. Eu tô maravilhosa, tá, gente? Que eu tô bem sem óculos. E aí, nisso tudo, nesses símbolos, é porque eu tô com o olhinho fechadinho, é que minha filha tá perguntando por que eu tô falando isso, gente. E dentro desse mito, do rito, né, vão surgindo os símbolos. Porque a gente, como ser humano, a gente vive as sensações, mas a gente ainda precisa muito, principalmente a gente ocidental, precisa muito de colocar essa sensação em algo palpável, né? E daí vem os símbolos, que, volto lá no dicionário, né? Que é um relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza, aspectos gerais, condições humanas, é uma lenda, o símbolo é uma narrativa, né, acerca de tempos heróicos. Espera aí, gente, que eu fiz alguma besteira aqui. Me perdoem. Depois eu mando isso para vocês, mas eu acho que eu bem repeti. Espera aí. Espera aí que eu saí estou na tela errada. Perdão, gente, eu bem escrevi. Eu bem, sem querer, sair copiando. Não estou perdida, não. Estou perdida, não. Perdão.
A minha filha, a gente está rindo. Faz isso comigo, não, gente. Não. Enfim, pessoal. E aí, a Ruana, ela vai dizer, né, que o símbolo é a estrutura, a propriedade de um símbolo, transformam-se numa entidade dinâmica, ao menos no quadro do seu contexto da ação própria. Porque aquilo que eu estou falando, como a gente precisa muito validar, a gente precisa tocar, chegar, porque é uma coisa meio São Tomé, a gente vai levar isso para o símbolo. E aí, dentro desses símbolos que a gente vai ter, e que a gente precisa ter muito cuidado com isso também, né? Porque o que é simbólico para a gente pode não ser para o outro, e até dentro do que a gente convive, as percepções também dos símbolos são bem diferentes, mesmo dentro da mesma casa, as mesmas pessoas convivem ali. Porque o que acontece? O símbolo, ele vai ter o significado e o significante. Parece que é a mesma coisa, mas não são. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, eu estou horrível de piada hoje, né? Mas é o nervosismo, tá? O significado, ele vai ter um conceito epistemológico, que é a epistemologia que a gente ouve tanto falar agora, né? Epistemologia de Xangô, epistemologia indígena, epistemologia... Na verdade, a epistemologia é uma forma de conhecimento, de tentar entender as relações humanas dentro de um lugar, de uma região. E isso é a epistemologia que a gente vem falando, né? Que é uma forma de entender como é que acontece, como é que nasce, como é que se mantém essas relações. Então, o significado, ele vai buscar essa ideia, essa epistemologia. O significante é o que vai transformar numa coisa tangível. Por exemplo, o machado de Xangô, né, que a gente tanto fala, aquele machadinho que corta para os dois lados e tal. O significante é o machado, o que a gente vê, o que a gente toca. O significado é aí que vem, que alguns vão olhar, vão dizer que é a justiça, alguns, a primeira coisa, vai pensar, isso corta madeira, entendem? Então, assim, o símbolo, ele também, dentro de alguma cultura, ele pode ser usado para validar uma narrativa. Por exemplo, a vela, né? A vela, para algumas religiões, no catolicismo, né, que eles até acendem a vela, mas quando a gente vai estudar mesmo, para eles, a vela não é legal. A vela não pode estar ligada, tipo, chamar um espírito, né? Os que foram canonizados não precisam de luz, porque são de luz e tal. A gente já usa a vela, porque como a gente acredita que a gente vai conversar com o outro, né? Com a pessoa do outro lado, com o ancestral e tal, a gente tem a vela num símbolo né, de através da chama, eu conseguir olhar o outro lado e ser vista. A gente tem essa percepção. E, às vezes, dentro da nossa religião, a gente usa, não sabe, e põe a vela porque, sabe, porque tem que colocar. Não tem que colocar, é porque ela vai ter esse símbolo, ele é pensado, ele não é aleatório. Quer ver uma coisa que é muito louca? A gente, no campo do jurídico, né? Quando a gente fala, vou abrir um... Me ajuda aí, gente, como é que fala no jurídico? Um processo e tal, aí tem a pena. E engraçado que a pena, ela está ligada a uma deusa egípcia, que ela, na verdade, em África, acredita a deusa Maat, e tem toda a filosofia Maat, que é lindíssima. Ela é a deusa que, quando a gente quando a gente desencarna, falece, seja lá como vocês queiram chamar, quando a gente morre, ela usa uma pena para medir, para botar na balança como foi o nosso trajeto em vida, em terra. E aí ela usa essa pena. Então, se equilibrar, tá beleza, desequilibrou, epa, o que nós vamos ajustar nisso aí?
E aí, isso vem até hoje, a gente usa, a gente fala, é a pena de morte, a pena disso, a pessoa vai ser penalizada, vem de lá, mas ninguém conta isso, da onde que surge isso, porque afinal está ligado a um mito negro. Mas a gente usa. O amém que todo mundo diz é um deus também do Egito, do Amon. E essa ideia das sacerdotisas e tal eram as mulheres que cultuavam, né? Elas eram responsáveis pelo culto, pela ritualística desse deus. E aí hoje a gente vê aí, todo mundo aí, amém, 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 mas eles estão clamando um deus preto, um deus africano. Eu adoro isso, gente, de coração. Então, os símbolos, eles vão realmente, assim, trazer um pouco mais para perto, né? Porque a simbologia, ela ainda fica no campo da sensação. Quando a gente dança, né, numa gira, a gente dança, a gente está fazendo um ritual, a gente está revivendo, rememorando um mito. Mas quando a gente traz para essa dança as paramentas, a roupa, né, toda a indumentária, a gente está o símbolo. E não é à toa, né? Tanto é que os fios de conta, que vai demonstrar de qual religião que as pessoas são, qual o seu grau hierárquico dentro daquele grupo religioso, né? Vai ser pelo quê? Através do tipo de pedra, do tamanho, né? Uns vão usar miçanga, outros vão usar pedra de não sei o que lá, outros vão usar sementes. Então, isso são símbolos, isso traz muita narrativa e é uma forma visual de validar o que a gente está se propondo a viver, né? A viver, acreditar naquele mito. Tá tudo bem aí, gente? E aí a gente cai na doutrina. O dicionário vai dizer que é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas, ou um conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso e econômico. Aí tem um senhorzinho, né, que alguns conhecem ele como Márcio Righetti, e a maioria conhece ele como Márcio de Jagum. Ele diz que doutrina é uma metodologia para absorver e melhor fazer tudo que a gente vem praticando, né? Que ela conecta. E aí a doutrina, gente, ela é muito necessária dentro das religiões, né? Que ela vai, na verdade, ela é o princípio de uma ideia. A doutrina em si, a doutrina, ela é diferente do ensinar. A doutrina, ao pé da letra, ela vai ser uma atitude, ela não aceita uma opinião diferente. Mas aí, dentro da nossa religião, dentro da nossa casa, o que acontece? A doutrina ela vai colocar a gente na regra daquela casa. Por exemplo, sou de candomblé, então eu tenho a regra na minha casa. E isso ainda vai mudar de casa para casa, né? Dentro da Umbanda e tal. Quando a gente fala de não aceitar a diferença, é algo que venha de fora e que destoe demais do que a gente acredita como uma verdade. O que a gente precisa ter como um feeling, um filtro, sabe, da doutrina, é se essa doutrina ela está alinhada com a mitologia, com o rito, ou ela vem trazendo uma questão hierárquica muito, muito militar, muito, muito autoritária. Então, a gente precisa sempre ter essas percepções, mas a doutrina ela vem nessa ideia. E por que eu digo que a doutrina é diferente do ensinar? Porque o ensinar ele está ligado a passar uma experiência. A gente só ensina o que a gente sabe, né?
E aí, isso não requer que você siga, que você acredite, mas a doutrina, ela está ligada a isso. Então, na doutrina, olha, a gente vai fazer um ritual assim, 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 a gente vai usar esses símbolos, porque isso representa o mito. E aí volto a dizer de algumas casas, alguns sacerdotes, e quando eu falo de sacerdotes, não estou colocando só a gente aqui no afro, no ameríndio, mas pastor, padre, rabinos, seja lá todos os outros, ter esse cuidado de repente, uma doutrina, porque o tempo todo, gente, nem o mito, ele é fixo, ele é... Como é que é a palavra? Até o mito, ele vai ser atravessado por culturas, né? O tempo todo a gente vai estar entrando e saindo de culturas, né? Absorvendo, deixando um pouco das nossas e tal. E isso vai acontecer nos rituais, isso vai acontecer até no mito, porque vai mudar um pouco a narrativa, né? Isso quando vai de uma diáspora, né? Nessas diásporas, ele vai ter um outro significado, um outro contexto. Então, não tem como dizer que isso é puro, em momento algum. Mas a doutrina, por ela se basear no mito, ela também, dependendo da pessoa, ela vai ser... Ela pode ser usada, né? Eu posso transformar uma regra, uma coisa do meu ego e tal, numa doutrina e usar o mito para justificar. Vide o nosso sistema governamental aqui no Brasil, né, onde se coloca, né, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Então, assim, e os outros? Sabe? De qual Deus que você está falando? Entende? Então, assim, eles querem doutrinar e tá justificando em cima do mito dele, né? Do que ele acredita, da Bíblia dele, enfim. Como diz uma irmã que tem aqui, o Inominável, ele vai justificar. E a doutrina, ela é muito uma metodologia. Ela funciona muito bem, e desde que se tenha convicção, sabe, de que realmente... A questão da faca, né? A faca, ela é usada para facilitar, as ferramentas são usadas para facilitar a nossa vida. E a gente pode transformar isso num material muito perigoso. E a doutrina, ela fica muito ali, ela está muito próximo de tudo. E aí, volto a falar do filtro. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Ou está todo mundo dormindo ali? Porque quem está com a câmera fechada não tem nem noção, né? Não, estamos acompanhando por aqui, Claudinha. Tudo certo por enquanto. Então, é porque o tempo está aqui me acabando, aí eu estou indo assim, correndo, pensando, né? Me atravessando. E aí, gente, falando disso tudo, pensando, né? Eu vou nessas colocações do que é estudado, do que é dito, e volto para algumas colocações minhas mesmo, porque eu vou para esse campo da universidade, eu vou para a academia justamente em busca de argumentações para o meu povo. E aí, quando eu estou dentro dessa academia, eu começo a perceber, né, que é ciência das religiões, mas a gente parte da referência à religião cristã, que é uma religião branca, europeia, eurocêntrica, né, com patriarcado em cima disso. E aí eu percebo que tenho colegas que não são da mesma religião, não têm religião, e que se sentem também um pouco perdidos. E aí me tira um pouco da zona de conforto também, porque eu começo a perceber que eu preciso também estudar a filosofia, estudar a geografia, estudar, principalmente falando de África, que a África são 55 países,
E cada país, gente, tem uma média de 22 línguas. E aí, quando a gente vai botar essa questão, né, de regiões africanas, você está falando de um povo iorubá. Quando a gente fala de um povo iorubá, a gente não está falando de um povo que fala a mesma língua. Porque esse povo iorubá não está nem na mesma região. Você tem um povo iorubá ali no sul, um pouco mais no centro-oeste e tal. Então, se você tem essa região, a gente está falando de cultura. Iorubá é um povo que a gente assemelha por cultura, não por língua. Porque junta isso aí, cada região, cada país, com 22 línguas, quantas vão dar? E é uma galera poliglota. Né? A educação diz o que para a gente? Porque os pretos chegaram aqui e eram analfabetos e tal. Não, eles já chegaram aqui falando não sei quantas línguas, eles conseguiam se comunicar, eles nunca precisaram impor, né, uma língua hegemônica, tanto é que hoje em África eles não falam que é uma língua oficial, é a língua do colonizador, ou é o francês, ou vai ser o inglês, ou vai ser o espanhol, porque a língua que eles entendem é a língua de cada um, e tá tudo bem, e eu tenho que entender o que você fala, você é a minha, eu falo a sua, você fala a minha, a gente fala do outro, o outro vai falar a nossa, e graças a eles não terem vivido a hegemonização, claro, não vou levar isso, gente, para o tronco linguístico, né? Que vai também facilitar essa questão deles aprenderem a falar várias línguas. Mas facilitou até quando eles precisaram aprender a língua do colonizador. E facilitou eles estarem fora da terra deles, conseguirem se entender e, tipo, vamos organizar isso aqui, vamos nos organizar para sobrevivermos. E assim também, isso também vou falar dos indígenas, é que eu não tenho números, né? Não é a minha área de pesquisa. Mas os indígenas são várias línguas. O Tupinambá não vai falar mesmo do Guarani, e Aline e Elise sabem mais do que eu, né? As outras etnias e tal, cada uma com sua língua. E viviam nesse país, como viviam, né, em outros países, e conseguiam se comunicar. Ou seja, é um povo muito mais inteligente do que o branco, que precisa inventar uma língua só para todo mundo falar aquilo igualzinho, para ninguém se perder aqui na Jossa. E agora a gente que lute de ter que aprender uma outra língua, né? E tá caminhando, galgando nisso aí. Eu vou, já que ninguém quer falar comigo, ninguém quer interagir comigo. Que isso. Eu coloquei esse baobá aí, essa figura do baobá, e botei uma frase, gente, que não sei de quem é, mas eu adoro essa frase, que fala: qualquer lugar que te diminua, que te apequene, não é o seu lugar. Por isso, não é errado ir embora. E por que eu botei o baobá? Porque tem um autor que ele vai falar sobre a escrita e a oralidade. Ele diz assim: a escrita é uma coisa, o saber é outra. Escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. Saber é herança dos ancestrais, assim como o baobá, que ele já existe mesmo quando ele é uma semente, sabe? E nós aqui, nós somos semente. A gente ainda não se percebeu. Mada perguntou. Então, Mada, o que acontece? Lá atrás, quando os filósofos começaram a pensar, principalmente os que vão caindo mais para a malha da sociologia, né, que é Marx, Weber, Durkheim, quando eles começam a pensar como funciona todo o sistema, todo o sistema que eu falo político, econômico,
né, que é o famoso, que todo mundo é contra, né, que é a sociologia, que nada disso foi pensado como... Ninguém pensou, Marx não pensou assim, eu vou escrever um livro para todos serem sociólogos. Não. Ele foi estudar como é que estava acontecendo a transição dos povos saindo de zona rural, começando a viver a era de tecnologia, né, até chegar à reforma, que isso é o capitalismo. Ele foi tentar entender como é que funcionava esse sistema. E daí, dentro desses estudos, eles começaram a perceber, opa, dentro desse sistema, a gente tem pessoas que estão ditando regra baseado numa religião, baseada no mito. O sistema de colonização europeu, né, que acontece na época de império, ele vai ser o tempo todo validado pelo cristianismo, porque os cristãos diziam o quê? Né, no caso do Papa, o que ele diz? Eu sou representante de Deus na Terra. E até hoje é o Papa que vai lá e que, quando troca o rei, né, igual aconteceu agora, que Betinha foi embora e aí o Charles teve que assumir o posto, é ele que vai lá e, olha, sabe, eu como... aqui, contato direto com Deus, né? Eu, como representante de Deus na Terra, te nomeio o rei. E aí o clero e a nobreza viviam ali lado a lado. E quem vai bancar o clero e a nobreza? Que o clero pensava, a nobreza nem tanto. E aí, como é que a gente faz para manter os outros trabalhando para a gente, nos alimentando? A gente vai montar um sistema. E começa essa hierarquia. E aí, essa galera do pensado, da sociologia, que começa a questionar os sistemas de governo e políticos, né? Eles começam, opa, peraí, sabe, tanto é que a Revolução Industrial, ela veio muito pelos burgueses, que eram os protestantes, já é o pessoal que já começa a quebrar com a igreja, já, peraí, o cristianismo até o capítulo 2, porque a gente que está trabalhando aqui, a gente não quer mais ficar bancando vocês. E aí é esse rompimento. Então, começa a se pensar nisso. Aí já vem uma outra leva de pensadores mais focados na religião. E aí começa a se entender. Então, quando a gente fala da linguagem da religião, a gente, primeiro que ela começa... não foi inventada assim, vamos botar a linguagem da religião. Mas a igreja, pelo senso dela, que regia boa parte do mundo, né, ela vai decretando o que é certo, o que é errado, o que a gente vai chamar de dicotomia, né, que são essas coisas, o que é certo, o que é errado, igual a questão da Maria, né, que você tem a Maria pura, a Maria puta, você tem, sabe, o bem e o mal. Então, essas dicotomias é uma forma de dizer o seguinte: se você está aqui nessa caixa, você nos pertence. Você está pisando fora da curva, você é o outro. Você não pertence a gente. E aí, então, a gente começa a ver que tem esse desenho. Então, quando a gente fala a linguagem da religião, é tentar entender como que essas percepções, como tudo é colocado dentro das religiões e até que ponto, né, é para um bem coletivo ou não. Até que ponto aquilo vai validar as coisas ou não. Porque a gente, sendo ou não religioso, estando ligado ou não a alguma organização religiosa, a gente vai ser influenciado, né? E vamos influenciar também, porque as religiões, elas, até quando elas estão em outros locais, elas vão ter outros posicionamentos. Por exemplo, em África, é o culto tradicional. Esse é um ponto, eles cultuam o orixá. E aí, quando você vai falar de africanos, e vou falar de povo iorubá mesmo, tá? Que vem para o Brasil, e povo iorubá que vai para Cuba, quando eles saem de África, eles saem fazendo seu ritualzinho lá, o feijão com arroz deles lá. Em Cuba e aqui, né? Aqui vai nascer o candomblé, Cuba vai nascer o lucumi, e que, quando você estuda o lucumi, você vê que é muito incrível o lucumi. Por quê? O lucumi, gente, Cuba, e Fidel Castro fala disso, né? Quando você vai ler a biografia. Cuba só consegue a libertação, né? A independência, devido ao povo do movimento lucumi, sabe? É um sistema organizacional muito grande.
E aí? Porque está errado, porque Lucumí, Candomblé, Candomblé. Tá, mas a gente está falando de um mesmo povo, mas que teve que se adaptar aos seus locais. Então, um não está certo, o outro não está errado, um é melhor do que o outro. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é transpassado. O povo de Cuba, vivendo ou não Lucumí, vivendo ou não Ifá, enfim, vai ter uma visão, vai ter um jeito, né? A gente aqui vai viver o culto ao orixá diferente de África, diferente do Lucumí. A gente vai viver um Ifá aqui, se falando em Ifá cubano, né? Um Ifá que ele foi atravessado de África para Cuba, e nós brasileiros ainda vamos pegar isso mais atravessado ainda, que a gente vai pegar isso tudo traduzido dentro de uma visão espanhola, que é uma visão branca, que é uma visão cristã. Então, as palavras, o sentido está muito longe de quando você pega o Ifá nigeriano para ler, para estudar. E um está errado, o outro não. Não, gente. Vida que segue. Tem muita gente aí que a gente acha que está num culto balela e que está muito bem, obrigado, né? E quando eu falo muito bem, obrigado, não estou falando de patrimônio. Eu estou falando de bem, espiritualmente, com os seus, né? Porque é essa a questão. Tanto é que se a gente começar a levar isso muito de tá bem, eu tá bem financeiramente e tal, quantas famílias, quantas pessoas a gente vê que tem dinheiro e está sempre com vazio, né? Está sempre perto da depressão e tal, e você vê pessoas que não têm um patrimônio, mas vivem bem, vivem felizes, tocam sua vida muito melhor que muita gente. Então, eu estou falando dessa questão dessas sensações, porque religião vai ser isso, né? Quer dizer, a religião, ela é um sistema, mas ela vai se manter viva pelas sensações. A gente está dentro de uma casa porque a gente se conecta ao outro, porque a gente se sente bem, porque a gente se sente pertencente, porque a gente se sente feliz, igual a gente fala, aqui eu tenho um senso de família e tal. Isso é emoção, isso a gente não compra, isso a gente não vende, isso a gente sente, ou não. Né? E aí, é isso que é o barato da parada da religião. E uma coisa que eu acho que define muito bem isso é a visão de Leonardo Boff, não sei se vocês conhecem, Leonardo Boff foi um padre, e aí ele viveu o clero dele, tudo direitinho, mas ele começou a repensar a questão do poder, ou seja, ele começou a ler aqueles caras que eu falei lá, Madá, né, de Marx, de Durkheim, de Weber, ele começa a ler esses caras e ele começa a ver assim, peraí, tem gente passando fome, a igreja tem dinheiro, a igreja tem locais, a igreja tem terra, a igreja tem impostos e tal, parará. Ele começa a pensar muito sobre isso e ele é excomungado, ele é convidado a se retirar da igreja. E Leonardo Boff está aí vivo, graças ao Lodumare, está vivo até hoje, conviveu com Dalai Lama, entre outros, sempre, até hoje está levantando a bandeira, ele é um cara cristão, como ele diz, ele só, a igreja não conseguiu, e não vai, né, querer entender isso. E aí, Leonardo Boff, ele vai falar sim, aqui no Brasil ele ele formulou a teologia da libertação, ou seja, acredito num Deus, né, vejo todas essas hierofanias, tudo isso acontece, isso é legal, isso é bacana, mas como é que eu vivo esse espiritual, eu vivo esse religioso e tal, se eu tenho toda uma sociedade fora do meu espaço civilizatório, da minha igreja, do meu contorno, né, que passa fome, que precisa de auxílio, que precisa enfim, que precisa de comida, que precisa de educação, que precisa de saúde. Como é que é isso? Então, ele começa a levantar essas questões. Isso é a teologia da libertação. Ela é muito mais dinâmica, ela sai desse lugar do ajoelho, canto, rezo, sabe? Ela sai um pouco disso aí. Mas, sim, acreditando num Criador e tal. E aí, Leonardo Boff, entre vários livros que ele tem um maravilhoso que ele vem falando sobre a espiritualidade. Inclusive, tem um capítulo que ele passa rapidamente, mas que ele fala das religiões afros e ameríndias, que ele vai a campo, vai estudar isso também, esses povos, e ele começa a ver essa questão, por exemplo, dos ameríndios aqui no Brasil, a questão da terra,
né, das matanças, que isso acontece até hoje, a eliminação desses povos. E aí ele vai falar dessa questão da espiritualidade, porque nem sempre a gente está num local e a gente está ligado nisso, a gente está conectado, a gente está elevado, está ligado. E muitas vezes você tem pessoas que não têm religião nenhuma, não estão ligadas a nada, mas são muito mais humanas, estão muito mais alinhadas, sabe? Com o que seria o bonito, o correto, o virtuoso e tal, e às vezes a pessoa não tem. E aí ele vem trazendo isso para a espiritualidade. É até interessante que ele foi palestrar num evento da ONU e tal. Eu sei que ele estava com o Dalai Lama e no intervalo lá, eles conversando, só eles dois, aí ele fala mesmo que ele fez uma pergunta auspiciosa, e aí ele fala para Dalai Lama, então, qual seria a melhor religião. Aí, quando o Dalai Lama falou para ele, é aquela que te faz ser melhor. Ou seja, não tem, sabe? Não tem. E isso, ele mesmo, ele tem humildade de dizer, isso startou muita coisa nele, sabe? Começou a ver, peraí, quem é o outro? Porque até quando eu falo do outro, né? Então, eu também deixo de alinhar muito da minha filosofia, porque o outro quem? O outro só porque que não pensa, não age, isso no campo religioso, tá, gente? Esse alinhamento. Então, ele vem falando disso. Então, a religião, ela vai existir porque a gente quer viver essa fé, a gente quer praticar esse ritual, é uma escolha, é meio parafraseando a questão do amor, né? É uma questão de escolha. E ela só vai ser realmente, ela só vai continuar existindo a partir do momento que a gente quer viver isso, que a gente quer se dedicar a essa doutrina, que a gente quer se dedicar a esse ritual, que a gente quer fazer isso. E uma vez que a gente está aonde a gente se permite, que a gente se sente bem, que a gente se conecta, está nisso, e a gente começa a mergulhar, querer entender mais, igual a Aline e a Alice, que foram à Colômbia, né? Tá lá com a raiz dos indígenas que vem do que vocês acreditam e tal, esse aprofundamento, e elas não só irem lá aprender, trazer, dividir esse saber, gente, isso é importantíssimo, isso é alicerce, sabe? Isso é fantástico, não estou falando só por isso que, por exemplo, conheço Baba Márcio, os filhos de santo dele, assim, todos na casa também estão sempre aprendendo, esse final de semana vai ter um evento também de troca e aberto à comunidade, né, ao entorno, mesmo quem não é da religião, entre outros babás, outras ialorixás que vão nisso. Esse povo, sim. Esse povo, eu Cláudia, digo, esse povo faz legado e vai deixar legado. Claro, não vai ser... tem 50 pessoas na casa, vão ter os 50, mas vai ter os firmes. E essas pessoas também, se não ficarem na casa, forem abrir suas casas, vai levar isso consigo, né? Porque já diz a própria ciência, né? Expandir o pensamento, não dá para a gente voltar, para a gente ser menor. E aí, voltando ao baobá, né, que o Thierry Buchan, ele vem falando disso, né? Olha o tamanho do baobá, gente. É uma planta, né, sagrada em África, é uma planta enorme, com vários itãs em cima dela, ela é uma planta divinizada, né? Mas ela já foi semente, já foi um trocinho desse tamaninho da força dela, e assim, a gente tem isso, a gente só precisa se enxergar um baobá, sabe? Bom, no meu caso, se eu me enxergar como um pé de pitanga, eu já estou feliz, entendeu? Que saiu de um pequenininho para ser algo maior, e uma adoçar, né, gente? Florescer, frutificar e poder, no mínimo, dar sombra para os que estiverem ao lado da gente. Eu acredito muito nisso. Mas diga, pessoal, interajam aí comigo, por gentileza. Axé, que aula, Claudinha, que aula maravilhosa, assim, eu creio que trouxe para a gente ainda mais base, né, para dentro de toda essa
esse caminho de estudo, né, dentro da religião, dentro da nossa fé. Então, agradecemos muito a tua presença. Quero provocar aí quem está participando com a gente, ao vivo, a fazer as suas perguntas. A gente está chegando no final, né, do nosso encontro, da nossa troca. Então, se vocês tiverem ainda algum comentário, quiserem deixar alguma pergunta para a Claudinha responder. Tiveram alguns comentários aqui enquanto a gente falava, o Quilombo ali comentou algo que fecha com o que tu trouxeste agora no final, que foi um pouco antes, né, mas falando exatamente, nem todo sacerdote quer compartilhar, daí se cria exatamente um mito sobre ele. Então, essa importância, né, do sacerdote, do líder religioso, abrir para poder realmente compartilhar, e assim, bem como tu trouxeste, deixar um legado que seja válido, né, e que também dê caminho para as pessoas, né, mais do que, olha, só eu tenho a sabedoria, não, olha, aqui está o caminho do aprendizado e que cada um possa construir o seu, né, então, bem isso, né, não... qualquer lugar que te diminua, que te apequene, não é o seu lugar por isso. Não é errado ir embora, né? Então, que a gente possa sempre construir novos lugares e fortalecer os lugares que já existem nessa perspectiva. E a André, ali no final, também falou que, de certa forma, vem de encontro com a filosofia das religiões de matriz africana. Acho que eu perdi um pouco da perspectiva do Leonardo. Do Leonardo, né? Essa Sim. questão da teologia da libertária, né? Porque ele vai levar isso para o campo da espiritualidade, né? Ele vai ligar isso à questão do alinhar. Sim. E principalmente quando ele se embasa nessa questão de que, às vezes, você vai ter uma pessoa sem religião nenhuma, um ateu, muito mais humano do que alguém que está dentro de alguma religião. Sim. A famosa espiritualidade na prática, né? Exato. Não a espiritualidade no vislumbre, na imaginação, mas aquela espiritualidade que me transforma e que transforma em ação, né? Não só transforma e fica dentro, mas ela vai para um campo de ação. Sim. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir do Baba Márcio falando sobre transmutabilidade e transbordabilidade, né? É essa questão, gente. Vou eu de novo trazer para a árvore, né? A árvore, ela sempre vai dar muito. Uma árvore, ela não é assim, ninguém come a minha fruta, eu não vou dar fruta, né? Ela está sempre carregada, claro, dentro do ciclo, ela não pode não dar o ano inteiro, mas no ciclo dela, ela vai dar em abundância, você comendo ou não, você tendo ou não. E segundo alguns pesquisadores, ainda falam que as árvores, quanto mais, quando ela está dando e você vai tirando, ela vai produzindo mais, porque ela entende o quê? Eu ainda não estou dando o suficiente, as pessoas precisam mais disso, saca? E mesmo que ela não dê fruto, que ela não alimente, ela vai ter a raiz para fazer um chá, para fazer um pó, para fazer uma fumaça, né? Uma lenha para esquentar, ela vai ter um cheiro, uma flor para soltar um cheiro, e no mínimo ela vai ter sombra para dar para a gente, sabe? Então, assim, mas no geral, independente do que ela dá em abundância, ela transborda, e a gente precisa se deixar transbordar também. Claro que nem todo dia a gente vai conseguir isso, o que eu costumo dizer, né? Teorias e práticas, elas exigem, principalmente a prática, ela exige muito a gente querer, sabe? Mas, e mesmo quando a gente quer, é um trabalho diário, uns dias mais animados, outros nem tanto, mas a gente tem essa ideia de transbordamento, né? Ou seja, é você se encher ao ponto de poder passar para o outro, de dar para o outro, né? De suprir o outro. E aí a gente vai, só falta a musiquinha do caminhando e cantando e seguindo a canção. É por isso, gente. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Estou aqui, eu creio que eu falei as coisas que eu precisava. Porque se a gente desmembrar isso aqui, gente, cata tópicozinho, dá outro dia de aula, outro dia de troca. Sim, fica para o próximo Insatimai, né? Para a próxima semana, para a próxima Encruzilhada de Saberes, aí trazer novamente Claudinha para compartilhar um pouquinho mais com a gente. E fica aí a dica do Eixo Jética, né? Onde a cada episódio também uma nova encruzilhada se cria e vai transitando através de toda essa sabedoria. Agradeço demais a tua presença, o teu apoio também no nosso evento, assim, de trazer a tua presença enriquece muito, assim, a gente ficou muito feliz de te receber pessoalmente aqui na nossa casa e agora também nesse espaço virtual que a gente fortalece aí junto com todas as pessoas que estão participando conosco.
Agradecer muito a todos que ficaram conosco até essa hora. Nós estamos chegando aí 10 horas da noite. Todos que estão participando à distância. Seguimos ainda com a nossa programação. Amanhã tem mais, sexta-feira tem mais. Então, é uma grande alegria para nós estar anfitriando esse evento e recebendo pessoas como tu, Claudinha, tão especiais, que transbordam, né? E que nos enriquecem muito, assim. Muito contente mesmo. Então, agradeço de coração a Aline, Lízia, a casa. Agradeço a Andréia pelo apoio moral aí de estar comigo. Meu primo Cristiano também, que saiu da corimba dele e conseguiu entrar. O pessoal que está aí. A Nancy, que está na Bolívia, mas está aqui com a gente. O Quilombo KTT, que está aí com a gente. Todo mundo. O Luiz, do Universo, não é isso? Do Universo na Argentina. Muito. Tá te assistindo da Argentina, do Universo. Ai, gente, tô ficando famosa. A internacional, entendeu? Mas agradeço de coração por esse espaço, por essa troca, de poder falar as coisas que eu estudo, que eu pesquiso, que eu acredito, né? De tentar achar esse caminho. E vamos juntos sempre. Espero ter deixado um pouquinho aqui, mesmo dentro do meu nervosismo. Tá? Agradeço de todo o coração, que o Ossan sempre possa fortalecer todos vocês e todos os orixás possam sempre estar direcionando, amparando, para que a gente, como eu digo, que Exu refresque os nossos caminhos e faça-os cruzar breve, gente. Beijo bem grande. Obrigada. Modupé. Modupé, Cláudia, Modupé. É isso, meu povo, gratidão demais. Essa gravação logo em breve será disponibilizada e a gente espera que toda essa informação, esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Esse é um compromisso da nossa casa, com o estudo, com as raízes, com esse resgate. E um grande abraço aí para todos esses diferentes países também que nos assistiram, todas as pessoas que estão longe, e a nossa família querida aí, né, com a Monte Cabecinha aí. É o fã-clube da Cláudia Facini, o fã-clube Exugética. Gente, a segunda temporada agora em novembro, tá? A gente já vai estar soltando. Axé, estaremos te seguindo por lá. Claudinha, beijo, boa noite, bom descanso para todos, muito axé. Tamo junto. Um abraço.